Amém? 2 Timóteo, capítulo 3. A igreja vem pregando em série, né? Então a gente tem pregado sobre agora é tempo de voltar. Então no primeiro domingo do ano a gente pregamos sobre o primeiro amor. No segundo domingo do ano nós pregamos sobre a oração. E hoje a gente vai falar sobre a palavra. Hora de voltar à palavra. Amém? Todos abriram? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nessa noite, nesse lugar. Acalma o nosso coração, abre os nossos ouvidos, Pai, amolece a nossa mente para que Tua palavra entre e faça morada, Deus. Em nome do Senhor, a gente pede pela presença do Espírito Santo, Pai, especialmente na minha vida, para que eu fale nada além do que o Senhor quer falar nessa noite. Que eu fale somente a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a minha avózinha ali, né? Mãe, fala com ela aí, mãe, até para ela não... Eu tenho uma avó ali, a gente chama ela de Bibi, né? E eu fico impressionado com a Bibi, porque... Ô, Antônio, obrigado. A Bibi, ela passou 17 dias lá em casa. E a Bibi tem Alzheimer. E cara, dá um trabalho essa Bibi. Mas é muito legal e eu acho muito interessante hoje, né? Hoje mesmo, minha mãe estava querendo fazer um lanche pra gente lá em casa. E ela não para, ela é muito ativa. E aí minha mãe grita lá da cozinha: Caio, chama a Bibi aí, fica conversando com ela. Aí falei: Bibi! A Bibi foi lá pro quarto. Eu tinha que estudar para pregar hoje, né? Mas aí, Bibi, senta aqui na cama. Aí Bibi sentou na cama. Falei: Bibi, deixa eu te falar uma coisa. O que foi, meu filho? Falei para você: Bibi, eu vou fazer uma cirurgia terça-feira. Aí ela falou bem assim: eita, é mesmo, é? Falei: é, Bibi, uma cirurgia. Aí ela falou bem assim: não, meu filho, não se preocupe não, porque isso é besteira. Isso é besteira, você não pode se preocupar com essas coisas. Você não é filho de Deus? Você não é crente? Meu filho, olha, você não joga, você não bebe, você não dança, você não vai para as farras, então não se preocupe não que essas coisas ruins não acontecem com quem é crente não. A gente sabe que não é bem assim, né? Mas eu fico impressionado porque Bibi tem 87 anos, nasceu no sertão do Pernambuco e nunca estudou. Bibi não sabe ler, Bibi tem dificuldade em algumas coisas. Né, em casa mesmo ela só sabe, a gente tem que comprar as coisas tudo da mesma marca, porque ela só lembra da figura do que é. Então leite condensado, por exemplo, ela sabe que é leite condensado porque ela olha a figura e fala: isso aqui é um leite condensado, porque ela não sabe ler. Mas é impressionante, meus irmãos, a sabedoria dessa mulher. Cara, eu me emociono. Esses dias a gente conversando, e ela dá uns conselhos assim, bicho, certinho. E eu fico pensando na sabedoria desse povo lá no interior do Pernambuco, onde você não tem muito acesso à educação, isso há 90 anos atrás. Eu fico pensando como que esse povo era sábio, como que esse povo entendia das coisas para viver. Hoje a gente tem um monte de ferramenta, hoje nós temos um monte de filosofia, hoje a gente tem um monte de professores, hoje a gente tem acesso à internet, hoje a gente tem um monte de coisa e muitas vezes nós não conseguimos entender o que é realmente essa sabedoria. Hoje se discute o que é verdade. Talvez um dos grandes lemas contemporâneos do século XXI seja uma pergunta simples, que nunca foi debatida na história, mas que hoje tem gerado tanta polêmica, que é a pergunta: isso é verdade? Ou o que é verdade?
Antes havia a verdade que só havia homem e mulher, hoje depende. Tudo começou a partir para o relativismo, tudo agora depende. Então, o que passa a ser verdade? Quando alguns escritores, teólogos começam a escrever, eles escrevem algumas dogmáticas. Dogmáticas são verdades absolutas. Será que ainda faz sentido para a gente hoje uma dogmática? Uma verdade absoluta? Esse é o grande lema e talvez a grande dificuldade que a gente tem quando a gente se depara com a palavra de Deus. Porque a gente tem algumas verdades absolutas sobre ela. Então, por exemplo, há uma verdade que ela é inerrável, ou seja, ela não erra, ela é perfeita. E as pessoas ficam, será que ela é perfeita mesmo? Será que um livro que foi pensado há tantos mil anos atrás ainda continua atual hoje? Esse é o grande lema da nossa geração. Só que a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Ela não é a palavra de um filósofo, ela não é uma palavra de autores humanos, mesmo sendo autores humanos que escreveu ela, mas ela é palavra de Deus soprada pelo Espírito Santo e escrita por homens inspirados por Deus. E a partir desse pressuposto e dessa verdade absoluta, a gente começa a falar um pouquinho. Meus irmãos, Timóteo era um jovem na fé. Na fé não, mas era um jovem que, tipo eu assim, sabe? Eu estou no seminário querendo ser pastor. E eu gosto muito de Timóteo porque é como se a gente fizesse uma comparação simples e bem rasa. É óbvio que a gente não pode comparar assim, mas é como se a gente comparasse que o Aloísio, já na idade dele, né, que ele já está mais bem avançado, escrevesse uma carta de conselhos para um jovem pastor. Então é isso que acontece. Paulo escreve uma carta de conselho a Timóteo, que era pastor de uma igreja importante naquela época. E aí ele começa no versículo 14 já dizendo assim, tu porém. E por que ele começa dizendo tu porém? Porque ele está dentro de uma sociedade um pouco parecida com a nossa. Se a gente olhar no versículo 8 do capítulo 3, a gente vai ver assim, e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. É o que está escrito. São homens de todo corrompidos na mente e réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. E aí agora, Paulo fala, tu, porém, Timóteo, eles estão resistindo à verdade. Tu, porém, tens uma verdade. E aí é que está a questão. A primeira coisa que eu queria trazer para os irmãos é, a palavra continua sendo sábia. Vamos lá acompanhar? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. E isso é muito interessante, meus irmãos, porque a gente aprende algo de alguém. E quem que ensina? E muitos irmãos aqui vão entender, porque muitos irmãos aqui nasceram em lar cristãos. E muitas pessoas lembram do que os pais ensinaram quando criança. Timóteo era fruto dessa evangelização de família, de pais e mães comprometidos com a palavra de Deus, que pregavam a palavra de Deus para os seus filhos. A sua mãe Lloyd e sua avó Eunice eram mulheres crentes no Senhor, e Paulo sabia, Paulo cita elas aqui também na carta, e fala sobre isso. Você, Timóteo, você não é que nem essas pessoas que resistam à verdade, porque você aprendeu alguma coisa de pessoas que são crentes no Senhor, que não duvidam da palavra de Deus. Segunda coisa, sabendo o que aprendeste, o que foi que vocês aprenderam, olha o que fala no versículo 14, que vocês, naquilo que aprendeste, de que modo foste instruído, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras. As sagradas letras significam o Antigo Testamento. A gente às vezes esquece de que
no tempo de Timóteo, no tempo de Paulo, não existia Novo Testamento. Existia o Antigo Testamento. E na teologia a gente acredita numa questão bibliológica chamada revelação progressiva. Isso significa o seguinte, que Deus foi se revelando a nós em cada período específico da história. Então vamos lá. Adão e Eva tinham Antigo Testamento? Não tinha Antigo Testamento. Como que eles conheceram a Deus? A partir da revelação do momento de Adão e Eva. Moisés tinha o Antigo Testamento? Também não. Mas Deus se revelou a ele para que ele conhecesse a verdade de Deus. No tempo de Paulo e de Timóteo, Deus se revelou a partir do Antigo Testamento, porque já havia o livro. E talvez a gente tenha dificuldade porque a gente acha que Jesus está somente no Novo Testamento, mas Jesus está também no Velho Testamento. Se nós pararmos para analisar bem o Novo Testamento, a gente vai ver várias partes copiadas do Antigo Testamento. Quando a gente pega Apocalipse, por exemplo, a gente vê várias partes dos profetas escrito lá em Apocalipse. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a palavra do Senhor, mesmo no Antigo Testamento ou agora, precisa estar focada na pessoa de Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que molda a nossa vida e que traz sabedoria ao nosso coração. Talvez isso seja um pouco difícil de entender agora. E quando a gente olha para o texto, olha o que ele fala, que desde a infância sabes sagradas letras. E lá no versículo 14 diz que foste inteirado. Inteirado é assim, você concordou com as palavras do Antigo Testamento. E essas palavras, elas nos tornam sábios para a pregação pela fé. Olha o que a gente observa no versículo 15, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E a gente olha para isso aqui e fala bem assim, a palavra de Deus ainda continua nos dando sabedoria? Será que não é mais fácil a gente ler Platão, Aristóteles? Né? Será que não é mais fácil nós lermos outros livros de filósofos contemporâneos ou de educação de criança? É óbvio que é importante, mas isso nos dá conhecimento. O que Paulo está falando aqui não é de conhecimento. O que Paulo está falando para Timóteo é assim, sabedoria, Timóteo. E essa sabedoria você só encontrará na palavra do Senhor. É muito interessante o quanto que Paulo entende a necessidade de Timóteo. Hoje, se nós pegarmos adolescentes e crianças aí, a gente vê que ele tem muito mais acesso a conhecimento, eles têm um turbilhão de informações na cabeça, muito mais que você quando era jovem, muito mais. Mas o que diferencia a pessoa de maior idade e de menor idade? É a sabedoria. Porque é óbvio que não. É óbvio que eu não tenho a sabedoria que o Aloysio tem, que o Cristiano tem, ou que o meu pai tem, porque eu tenho 26 anos. É óbvio. Tiago fala, se eu não me engano, no capítulo 1 de Tiago, ele fala, se você quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá, e Ele dá livremente. Mas olha que interessante, porque essa sabedoria, e a gente pode traduzir essa palavra aqui de modo mais contemporâneo, como maturidade. Porque normalmente a pessoa que é madura ela é uma pessoa que é sábia. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, a gente quando olha para isso aqui, a gente pensa bem assim, nossa, então quer dizer que a salvação ela está em nossas mãos. Ela está se eu ler a palavra de Deus, se eu decorar toda a palavra de Deus, e a gente sabe que a nossa teologia não concorda com isso. Porque a gente olha para cá e a gente pensa bem assim, peraí, torna-te sábio para a salvação? Então, se eu sou sábio, eu estou salvo? Não. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que na palavra de Deus existem fundamentos maduros
para salvar todo aquele que crê. E olha o que ele continua dizendo: pela fé em quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É nele que nós precisamos olhar. É ler a Bíblia procurando Jesus. Quando a gente olha, quer ver um exemplo bem claro? Vamos para uma passagem bem conhecida na Bíblia. Davi e Golias. Onde está Jesus em Davi e Golias? A gente tem dificuldade de entender onde está Jesus ali. Davi é um tipo de Cristo. Por quê? Porque para pensar na história de Davi e Golias. Golias fica insultando o exército de Israel, o exército do Deus vivo, e o exército inteiro fica com medo de ir lá lutar contra Golias. Mas o que é que Davi faz? Davi não era do exército, mas Davi substitui o exército e vai para a guerra. Quem é o nosso substituto? Quem é que deveria morrer e ir para o inferno? Nós. Mas quem nos substituiu para termos a vida eterna? Jesus Cristo. A gente precisa buscar Jesus Cristo porque Ele é sim o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, se você tem buscado sabedoria, se você tem buscado entender mais do Senhor, se você tem buscado ser mais maduro do Senhor, leia mais a palavra do Senhor buscando Jesus Cristo. O maduro, o perfeito, o completo. Se você tem, desde criança, ouvido da palavra do Senhor e tem se desviado dos caminhos do Senhor, busque ao Senhor, busque a palavra do Senhor, porque ela ela tem sustento suficiente para te salvar. Tanto no tempo de Adão e Eva, quanto nos nossos tempos de hoje. Segunda coisa, a palavra continua sendo útil para os nossos corações. Olha o versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus. E quando Paulo está falando sobre a inspiração das escrituras aqui, Paulo não está querendo dizer, vamos conversar teologicamente sobre a inspiração das escrituras. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que a palavra de Deus ela foi soprada. Essa palavra no grego ela traz a significação de Deus soprou essa palavra. Do mesmo modo e a mesma palavra que Deus soprou nas narinas de Adão. Mas não é isso que o apóstolo Paulo quer discutir. O que o apóstolo Paulo quer discutir é o seguinte: Timóteo, continue buscando ao Senhor e lendo a Bíblia porque ela é útil. Como que ela é útil? Primeira coisa, ela é útil para o ensino. E a palavra grega aqui para ensino significa doutrina e instrução. Meus irmãos, a palavra de Deus continua sendo a nossa vela, continua sendo a nossa bússola, continua sendo o lugar onde a gente tira dúvida. É na palavra de Deus que a gente busca instrução. Segunda coisa, é na palavra de Deus que a gente tem repreensão. E talvez você esteja olhando para o texto bíblico e aí logo em seguida tem repreensão e correção. Mas tem uma diferença básica aí. A repreensão ela tem um sentido negativo. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte, que a palavra de Deus mostra onde nós temos pecado contra o Senhor. É na palavra de Deus que a gente vai saber onde nós temos que melhorar. É na palavra de Deus que a gente vai saber se nós estamos sendo santos diante de Deus. E também tem a palavra correção, e ela já traz um sentido mais positivo, que é o seguinte: a palavra dirige nosso pensamento à sabedoria. Meus irmãos, uma das prerrogativas da vida é o seguinte: você, como ser humano, vai ter que tomar decisões. Mesmo quando você decide não tomar uma decisão, você está tomando uma decisão.
E aí é que está a grande questão que nos diferencia, por exemplo, do que eu chamei de contemporaneidade. Quando a gente precisa tomar uma decisão e a gente está em dúvida, a gente não pode decidir nossa vida a partir dos nossos desejos, nós não podemos decidir a nossa vida a partir dos nossos sonhos, e nós não podemos decidir a nossa vida a partir de ideias infundadas por aí. Mas nós precisamos aprender a decidir a nossa vida a partir dos princípios bíblicos que Deus nos revelou. Porque eu não consigo acreditar, meus irmãos, que tem lá na Bíblia bem assim, o casal e a filha ali que estão indo embora. Olha, lá na Bíblia, aqui na Bíblia não tem escrito lá, o casal vai para o Acre. Não tem. Não tem lá na Bíblia dizendo bem assim, você vai casar com tal pessoa. Não tem. Mas a Bíblia nos dá princípios. E o que a gente tem que fazer é seguir esses princípios. E a palavra de Deus fala que aquele que segue os princípios do Senhor, essas pessoas são bem-aventuradas. Porque elas seguiram os princípios do Senhor. Então, quando a gente não segue os princípios do Senhor, aí a gente está fazendo o que a gente chama de não é a vontade de Deus. Mas se você tem seguido os princípios da palavra de Deus, você tem andado segundo a vontade de Deus. E é nesse momento que aparece essa palavrinha, correção, porque é ela que dirige o nosso pensamento à sabedoria. Quarta coisa, para a educação na justiça. E toda vez que a gente lê justiça na Bíblia, a gente sempre pensa em tribunal de justiça, juiz, esse tipo de coisa. Mas o que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte, meus irmãos. Deus criou o mundo perfeito, tudo lindo. Adão e Eva decidiram pecar. Consequentemente, toda a terra se corrompeu. Horizontalmente e verticalmente. O que eu quero dizer com isso? Que o mais fundo do ser humano está corrompido pelo pecado. O mais fundo da natureza está corrompido pelo pecado. E todo mundo foi afetado pelo pecado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: para vocês resolverem o problema do pecado, está aí, a justiça. E onde a gente encontra a justiça? Na palavra de Deus. Por isso, que sábia em todas as áreas da vida. Se você ler o Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros, você vai ver lá a instrução de como construir barco, você vai ver lá a instrução de como plantar, você vai ver a instrução de como ter uma sociedade, tudo na Bíblia. O problema, meus irmãos, sabe qual é? É que a gente não está lendo a Bíblia. Aí a Bíblia vira inútil. A Bíblia continua pegando poeira. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem um filme chamado Dois Papas. Eu assisti o filme 2 vezes. E eu acho muito legal uma parte do filme que o Ratzinger, é Bento, né? O Ratzinger. Que o Bento está conversando com o... Eu esqueci o nome dele agora. O Bergoglio lá. Ele hoje é o quê? Francisco. O Bento está conversando com o Francisco. E o Bento, Papa, e Francisco vai ser o próximo ainda no filme. O Papa olha para o Bento, o Bento olha para o Francisco e fala bem assim: as pessoas acham que porque eu sou Papa, eu tenho mais fácil acesso a Deus. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Vamos atualizar. Tem gente que acha que porque a gente é pastor, a gente tem mais livre acesso a Deus. Para falar bem a verdade, meus irmãos, tem hora que a gente lê essa Bíblia e a gente não vê Deus falando com a gente não. E não é poucas vezes. Naquele momento, eu me senti o Ratzinger inteiro.
Porque tem questões na minha vida que eu fico lendo essa Bíblia e eu não consigo achar resposta para o meu coração. E talvez as pessoas ficam bem assim e fazem aquela brincadeira com fundo de verdade, né? Não, você é pastor, você talvez tenha um... Tem não, meus irmãos. Não tem não. Se a gente não criar disciplina de acordar todo dia e colocar e priorizar na nossa vida uma leitura bíblica diária, procurando Jesus, não adianta. Porque Deus não fala com a gente. Infelizmente é assim. Talvez você esteja se sentindo assim também, com um monte de problema na vida para resolver. Filho dando trabalho, falta de sentido na vida, sem saber o que vai fazer, tendo que decidir amanhã, segunda-feira, se vai demitir ou não um funcionário, tendo que decidir amanhã se vai pedir demissão ou não de um emprego, e você fica orando e você fica lendo e Deus não fala com você. Bem-vindo ao clube, meu irmão, tamo junto. Mas a palavra que eu tenho para você é o seguinte: Deus deu essa palavra inspirada para nós, para dizer bem assim: eu continuo falando com vocês. Esse tanto de voz que a gente ouve o tempo inteiro, alguma voz precisa ser mais forte, alguma voz precisa ser mais evidente, alguma voz precisa ser mais intencional, e essa voz precisa ser a voz da palavra de Deus. E por isso que a gente tem que ler essa palavra. Você tem lido a palavra do Senhor? Você tem buscado o Senhor? Mas uma terceira coisa, meus irmãos, a palavra de Deus tem uma finalidade. Olha o versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Meus irmãos, é na palavra de Deus que a gente tem santificação. É na palavra de Deus que a gente tem santificação. Sabe por quê? Porque quando eu leio a Bíblia, eu começo a entender quão pecador eu sou. O quanto que eu tenho falhado na minha fé. E o tanto de coisa que eu preciso consertar na minha vida. Mas também, a palavra de Deus tem a finalidade de perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte, meus irmãos: você tem uma obra grande para fazer. E nessa hora, a gente só pensa em obra da igreja. O apóstolo Paulo está falando de uma obra muito maior que essa. O apóstolo Paulo está falando da obra da vida, da obra do reino de Deus. E é na palavra de Deus que você vai achar estratégias para poder deflagrar todos os seus problemas. A palavra de Deus tem essa finalidade. Meus irmãos, o problema da gente, sabe o que é? É que a gente não confia nisso aqui. A gente abandonou isso aqui. A gente abandonou isso aqui. A gente continua deixando a nossa Bíblia para utilizar ela só no domingo de noite. Quando vem? A gente não cria mais os nossos filhos lendo isso aqui. A gente cria os nossos filhos lendo... Esses dias eu fui na livraria com meu pai e eu fiquei impressionado com o tanto de livro que tem lá de criação de filho. Se tem muito livro na livraria para criação de filho, é porque tem muita gente comprando. Eu não estou falando para você não ler. Eu estou falando que você precisa comparar se isso está batendo com a palavra de Deus. Mas a gente não confia nisso. E eu tiro por mim, né? Terça-feira eu vou fazer uma cirurgia, minha primeira cirurgia. Cara, coisa simples. Segundo o médico vai durar cerca de 1h30. Mas eu estou num nervoso, num medo, que eu queria ter a sabedoria de Bibi, para falar para o meu coração bem assim: meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui não porque você prega, não porque você não bebe ou qualquer coisa desse tipo. Eu estou aqui porque eu tenho um pacto contigo. Um sangue
meu foi derramado por você. É por isso que a Bíblia, a frase que mais tem na Bíblia é: eu estou aqui, não temas. Josué estava morrendo de medo de assumir o povo de Israel. Moisés, o grande líder, tinha acabado de ser morto. E lá em Josué capítulo 1, versículo 7, se eu não me engano, diz bem assim, Deus fala: Josué, para de medo, Josué. Eu estou fazendo uma... Não está assim, né? Para de medo, Josué. Josué, medita na minha palavra dia e noite. E tenha coragem. Por quê? Porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Agora a gente só sabe, nossa fé só é alimentada quando a gente tem isso aqui, meus irmãos, inculcado na nossa mente, inculcado no nosso coração, porque a palavra de Deus nos mostra quem somos e o Deus que temos, portanto, é nela que devemos confiar. Eu sei que você passa dificuldade, que você passa aflição. Eu sei que seu casamento provavelmente não deve estar muito bem. Eu sei que teus filhos têm dado muito trabalho. Eu sei que você está tendo dificuldade no seu emprego, desafios. Mas Deus é conosco. E essa é a palavra que Deus nos mostra através desse livro. Um filho foi morto sem culpa nenhuma por mim e por você, para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Que Deus abençoe vocês e que a gente saia daqui mais instigado a ler mais a palavra de Deus e viver sobre os princípios da palavra de Deus.